Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa 11ª rodada da Bundesliga. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da 10ª rodada, onde tínhamos separado 4 entradas em back. O primeiro back ele era a favor do Leverkusen. O Leverkusen abriu 2-0 no primeiro tempo, tomou um certo calor ali, no segundo tempo, tomou 2 gols de rajada, mas acabou vencendo a partida no final do jogo. Quem conseguiu pegar o primeiro gol do Leverkusen teve uma grande janela para poder fechar a posição, e botar o dinheiro do bolso. O nosso segundo back era a favor do RB, era o back que eu tinha mais esperança aqui desse final de semana, era o back que eu queria muito ter pegado a favor do RB. O RB jogou muito bem, mas faltou o gol, no primeiro tempo contra a fraca equipe do Mais. O RB conseguiu controlar o meio de campo, conseguiu controlar o jogo, mas faltou o principal, que era balançar as redes. O RB não conseguiu balançar as redes e acabou sofrendo 2 gols do Mais no segundo tempo ali, basicamente de rajada, matando o jogo, basicamente no finalzinho da partida. E o RB aqui com essa derrota, perdeu pontos importantes contra a fraca equipe do Mais. E o RB basicamente já vai dando adeus aí, a chance de competir com o Bayern nessa temporada. O nosso terceiro back era a favor do poderoso Bayern, que era um jogo contra o Dortmund, um clássico. O Dortmund, que é freguês do Bayern, o Dortmund que tomou 2 gols de rajada para o Bayern, com 10 minutos já estava 2-0, e aí basicamente quebrou todo o planejamento do Dortmund na partida. O Bayern que ainda veio a golear a partida no final do jogo, acabou goleando por 4-0 e está ali na cola do Leverkusen no Campeonato Alemão. E o nosso terceiro back, ele era a favor da equipe do Stuttgart, o Stuttgart que visitou o Heidenheim. O Stuttgart que não jogou bem o primeiro tempo, foi bem abaixo das expectativas, jogou muito bem o segundo tempo, mas o Stuttgart ainda sente a ausência do seu principal jogador, o seu homem-gol que está lesionado está fazendo falta para o Stuttgart. O Stuttgart perdeu pontos importantes na última partida contra o Heidenheim. O Stuttgart conseguiu perder um pênalti quando a partida ainda estava em 0-0, mas acontece, provavelmente depois da data FIFA, o Stuttgart vai ter o seu principal jogador em campo novamente, aí quem sabe a equipe volte a encontrar os caminhos dos gols. O Stuttgart que vacilou bastante contra o Heidenheim, que é tecnicamente inferior, perdeu a partida por 2-0. E bora lá então iniciar as análises dessa 11ª rodada, que já começa nessa sexta-feira, 4h30, na partida entre o Gladbach contra a equipe do Wolfsburg. Aqui a gente tem duas equipes muito boas de contra-ataques, então a gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar o mercado de match odds, porque às vezes a gente vai ter uma pressão do Gladbach na partida, mas a equipe do Wolfsburg não é boba, tem um bom contra-ataque, de ambos os lados. E aqui, para a gente trabalhar esse mercado de match odds, que dá um pouco de favoritismo para o Gladbach, fica muito complicado pelo estilo de jogo da outra equipe. A gente deve ter o Gladbach tendo mais a posse de bola aqui no jogo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a equipe do Wolfsburg aqui, principalmente nos contra-ataques. Esse aqui é um jogo muito interessante para a gente olhar, para o mercado de gols, por causa do estilo de jogo basicamente das equipes. A gente deve ter um mercado bastante amassado, mas a gente tem aqui duas equipes que marcam muitos gols e também sofrem muitos gols. A equipe do Wolfsburg marcou 15, sofreu 16 gols nas 10 primeiras partidas, e a equipe do Gladbach marcou 17, sofreu 23 gols aqui nesses primeiros 10 jogos. Se a gente for olhar a race, a última race de ambas as equipes, aí a equipe do Gladbach, 3-1 no Bochum, 2-2 contra o Mais, 3-1 contra o Colônia, 2-1 contra o Heidenheim e 3-3 contra o Freiburg. E a equipe do Wolfsburg, 2-0 contra o Frankfurt, 3-1 contra o Stuttgart, 2-1 contra o Leverkusen, 3-2 contra o Augsburg e 2-2 contra o Bremen. Se a gente for olhar as últimas 5 partidas de cada uma das equipes, apenas um jogo não bateria o over 2.5 gols. Aí a gente deve ter um mercado aqui bastante amassado, nesse mercado de gols aqui na Bundesliga. A gente teve um mercado que caiu muito, esse mercado de gols, em comparação à temporada passada, por causa que a gente está tendo muitos acréscimos. Então a média de gols da temporada na Bundesliga subiu bastante, então automaticamente o mercado reajustou bastante também. Então a gente tem que entender um pouco melhor esse mercado para poder estar trabalhando os gols. A gente deve ter aqui um mercado aqui na casa ali dos seus 1,60 basicamente, mas aqui é um jogo muito interessante para a gente tentar buscar
o over limite na partida. Se alguma das equipes estiver vencendo por apenas um gol de diferença, trabalhar esse over limite pode ser muito interessante, porque a equipe que estiver perdendo vai ter que se expor para poder tentar buscar um empate, e aí vai acabar sofrendo contra-ataques da equipe adversária, né? E ambas as equipes são muito boas de contra-ataque. A gente tem um mercado do 2,5 na casa ali dos 1,55, né? Até menos que 1,60. Mas vamos listar aqui. Esse over 2,5 gols é um jogo que vai ser extremamente franco entre as equipes, né? As duas equipes muito boas de contra-ataque. Então nós vamos listar aqui o nosso primeiro over desse Café com Apostas, que é o Gladbach contra a equipe do Wolfsburg, que tem agora uma odd de 1,55. E bora lá então dar continuidade para os nossos jogos, né? O próximo jogo ele é sábado, é na partida do Augsburg contra a equipe do Hoffenheim. A equipe do Augsburg é uma equipe de baixa qualidade, né? A equipe do Hoffenheim tem um elenco mais qualificado. A gente tem aqui um mercado dando uma odd parelha entre as equipes, que é um mercado que está um pouco equivocado, ao meu ver. A gente poderia ter esse favoritismo maior aqui para o lado do Hoffenheim, porque tem um elenco mais qualificado, vem apresentando um futebol de mais qualidade. Mas aqui é um jogo também difícil. A gente vai ter o Augsburg jogando dentro de casa. Se a gente for pegar aqui os jogos dentro de casa, né, da equipe do Augsburg, o Augsburg, nas últimas 3 partidas, né, venceu a equipe do Mainz, que é tecnicamente muito fraca, venceu a equipe do Wolfsburg, que tem uma equipe limitada também. É um jogo difícil para a gente também estar trabalhando aqui o match odds. A gente pode tentar buscar uma pequena correção aqui, né, que a gente pode ter depois ali dos primeiros 10 minutos. A equipe do Hoffenheim começando a ter um pouco mais da posse de bola, mas aqui é um jogo difícil. Esse mercado, ao meu ver, poderia estar um pouco mais justo para o lado do Hoffenheim, mas buscar uma correção aqui nessa partida, ela fica um pouco inviável também, não gosto. O Augsburg jogando em casa deve exercer aquela pressão inicial da equipe mandante ali nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, coisa que pode fazer essa odd do Augsburg cair um pouco mais ainda, né, e fazer a odd do Hoffenheim subir. Então, não vou com viés nenhum para esse jogo, é um jogo completamente para leitura. Se o Augsburg não conseguir exercer a pressão da equipe mandante nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, muito provavelmente a gente vai ter o Hoffenheim tentando controlar mais as ações do meio de campo, e aí sim a gente vai ver esse mercado corrigindo. Mas é um jogo completamente para leitura, é ver como que a equipe do Augsburg vai entrar em campo. É um jogo que eu vou preferir pular aqui nesse sábado às 11h30 da manhã. O nosso próximo jogo é o Bayern, que vai receber o Heidenheim, o nosso querido Bayern, que é o campeoníssimo aqui da Bundesliga, né? Tem um mercado numa odd de 1,08. É uma odd extremamente baixa. Muito provavelmente o Bayern deve ganhar, deve até mesmo golear aqui a equipe do Heidenheim, porque aqui a gente tem uma diferença técnica muito grande. O Heidenheim é uma equipe que subiu da segunda divisão para a primeira divisão nessa temporada. É um jogo difícil, eu não tenho métodos para trabalhar esse mercado numa odd de 1,08. Se você tem método, muito provavelmente você vai ter o Bayern amassando do início ao fim, e muito provavelmente esse Bayern deve golear aqui a equipe do Heidenheim. Mas eu vou ficar de fora, não tenho métodos para trabalhar essa faixa de odd. Se você tem método, muito provavelmente você vai encontrar uma grande pressão do Bayern, né? O Bayern é cada vez mais próximo do gol aí. Mas é um jogo que eu também vou pular, não vou listar nada. Se você gosta do mercado de goleada, tem método para isso. O mercado de goleada pode ser interessante aqui para essa partida entre o Bayern contra o Heidenheim. E o nosso próximo jogo é o Stuttgart, que vai enfrentar a equipe do Dortmund. Stuttgart que tem a ausência do seu homem-gol, né, que lesionou, deve voltar aí só depois da data FIFA. E sem o seu homem-referência no ataque, né, aquele cara que empurra a bola para o gol, o Stuttgart vem pecando bastante, né? Já são 2 derrotas consecutivas. No último jogo, o Stuttgart criou bastante, mas pecou, né, na parte de finalização, e vai enfrentar aqui o Dortmund, né? O Dortmund que não vem bem na Bundesliga, mas deu uma certa animada ali pela Liga dos Campeões, que o Dortmund estava basicamente morto na competição. Conseguiu 2 vitórias contra o Newcastle, né? 2 boas vitórias do Dortmund. E agora o Dortmund tem esse jogo aqui, né, para tentar se recuperar aqui no campeonato alemão. O Dortmund já está bastante distante, né, do líder Leverkusen, mas
Se quiser, né, ter um pouquinho de esperança de disputar o campeonato alemão, o Dortmund tem que vencer aqui a partida contra o Stuttgart, mas aqui é mais um jogo também difícil da gente traçar algum cenário para trabalhar o match odds. A equipe do Dortmund, ela é aquela equipe que vem entrando nas suas partidas de forma mais lenta e isso atrapalha demais a gente buscar um back aqui a favor do Dortmund. Trabalhar um Lei Stuttgart, não sei se é uma boa, porque o Stuttgart, no mais que não tem o seu homem-gol na frente, está conseguindo criar as oportunidades, né? O Stuttgart está conseguindo atacar muito bem, só não está conseguindo fazer o gol. E você está numa posição onde você vai estar sofrendo contra-ataque, vai estar sofrendo calor, vai estar sofrendo escanteio, não é uma posição que eu gosto de estar no mercado. E eu acho que muito provavelmente a gente não vai encontrar um padrão aqui do Dortmund, né, para a gente buscar algo contra a equipe do Stuttgart. Então é mais um jogo também para leitura, é um jogo que eu prefiro ficar de fora. Mesmo se a gente tiver o Dortmund ali dando aquelas caras, tendo a posse de bola na partida, eu vou tomar muito cuidado nessa partida, porque o Stuttgart é uma boa equipe de contra-ataque e ficar só tomando o calor da equipe adversária não é uma posição que eu gosto de sofrer esse tipo de risco. Então aqui é mais um jogo que eu vou pular. Não gosto dessa partida do Stuttgart contra o Dortmund. Na verdade, eu não gosto, né? Não estou gostando de trabalhar as partidas da equipe do Dortmund. E o nosso próximo jogo é o Darmstadt contra a equipe do Mainz. Duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Mainz conseguiu uma boa vitória contra a boa equipe do RB na última rodada, né? Sofreu bastante durante a partida. Se a gente tivesse mais uns 3 jogos, né, entre mais contra a equipe do RB, o mais provavelmente perderia as próximas 3 partidas contra a equipe do RB, mas o RB não conseguiu fazer os gols e o mais foi eficiente, né, quando teve a oportunidade, venceu a equipe do RB, deu uma certa respirada, saiu ali da lanterna da competição. E aqui é basicamente um confronto direto, né, duas equipes que vão brigar na parte de baixo da tabela. E a gente tem um mercado dando uma odd de 3.1 para a equipe do Darmstadt, 2.38 para a equipe do Mainz. É um jogo extremamente para leitura. Duas equipes limitadas. A gente tem aqui um mercado até forçando um pouco a barra aqui para o lado do Mainz, mas essa forçação de barra é porque o Darmstadt é uma equipe que erra muitos passes no campo ofensivo e acaba dando muitas oportunidades para os adversários. Mas aqui é mais um jogo que eu vou pular. O mais não consegue me passar confiança, principalmente agora jogando como visitante. A gente deve ter um jogo aqui mais truncado, né? Com o Darmstadt até tendo um pouco mais de posse de bola na partida, principalmente no início do jogo. A gente poderia até ter uma correção de mercado aqui entre mais contra o Darmstadt, mas são duas equipes limitadas, eu também prefiro ficar de fora. Não gosto de estar olhando nessa partida aqui para esse sabadão às 11h30. E o nosso próximo jogo é o Bochum, que vai receber a equipe do Colônia. O Bochum, que é aquela equipe doida da Bundesliga, né? Também aqui a gente tem um confronto direto contra o rebaixamento. A equipe do Colônia é uma equipe também limitada. E aqui as duas equipes vão brigar aqui até a reta final para ver qual vai ser rebaixada para a segunda divisão. O Bochum, ele tem a pior zaga do campeonato, mas vai enfrentar aqui basicamente o pior ataque da competição, que é o ataque do Colônia. O ataque do Colônia marcou apenas 8 gols, né? O Bochum também é uma equipe que vem marcando poucos gols, né? Vem sofrendo muito, mas está marcando poucos gols, né? Uma média de 1 gol por partida aqui por parte do Bochum. É um jogo que a gente vai ter uma leitura de over na partida, né? A gente vai ter o Bochum, que ataca com muitos homens no campo ofensivo, o Bochum que gosta muito de atacar em bloco nos seus jogos, e quando perde a bola lá na frente, acaba sofrendo muitos contra-ataques do adversário, mas aqui a gente vai ter um mercado muito amassado para Bochum e Colônia, e fica complicado, né? A gente tem aqui de um lado o Bochum, que tem uma média de 1 gol por jogo, a equipe do Colônia, que tem uma média de menos de 1 gol marcado por partida. Então fica inviável estar buscando aqui esse over 2.5 gols no jogo. Para o match odds, eu acho uma partida extremamente difícil também para a gente trabalhar esse match odds. O mercado aqui ele está justo. É mais um jogo que eu vou pular. Não me agrada estar trabalhando aqui nem a favor do Bochum, nem a favor do Colônia. O over seria interessante, mas aqui a gente tem duas equipes que sofrem muitos gols, mas estão pecando na parte ofensiva, né? Estão marcando poucos gols, então fica inviável a gente estar aí tentando buscar um over de longa exposição.
E o nosso próximo jogo agora é domingão. O Leverkusen vai receber a equipe do União Berlim. O União Berlim que é uma tragédia nessa temporada. O União Berlim manteve seu elenco da temporada passada, um elenco que conseguiu a vaga para ir para a Liga dos Campeões. Só que nessa temporada a equipe do União Berlim não se encaixou. Não sei o que está acontecendo com a equipe. E aqui a gente tem o Leverkusen jogando em casa, né, para poder continuar na liderança, casa cheia, torcida em cima. Uma equipe que vem jogando muito bem, que é a equipe do Leverkusen, enquanto uma equipe que vem jogando muito mal, que é a equipe do União Berlim. Né? A race do União Berlim ela é terrível aqui na Bundesliga. Perdeu suas últimas 5 partidas, vai enfrentar o Leverkusen que venceu suas últimas 5 partidas. É aquela, né? Quanto mais você ganha, mais próximo você está da sua primeira derrota. E quanto mais você perde, mais próximo você está da primeira vitória. Mas aqui é um jogo difícil, né? A gente tem um mercado extremamente amassado para o lado do Leverkusen no maior de 1,30. A diferença técnica ela é muito grande. Mesmo se esse jogo aqui ele fosse na temporada passada com o União Berlim muito bem, a gente teria momentos que a gente encontraria o padrão de Bayer Leverkusen jogando dentro de casa, né? Porque o Leverkusen é uma equipe que tem uma característica muito forte, né? Que vem de anos atrás. Só que aqui esse mercado de 1,30, cara, para a gente ter um padrão de back nessa faixa de odd de 1,30, a gente não pode estar deixando o adversário respirar dentro de campo. É um mercado extremamente muito baixo. Muito provavelmente a gente deve ter o Leverkusen ganhando, mas um padrão de back de 1,31 eu acho que a gente não vai conseguir encontrar nesse jogo. Se a gente for analisar a parte estatística, né, a gente analisar as races, o momento das equipes na temporada, a gente pode dizer sim que essa odd pode ser justa. Mas eu acho que a gente não vai encontrar um padrão de back aqui para esse Leverkusen contra a equipe do União Berlim. O União Berlim, em muitas das suas partidas que perdeu, acabou jogando até bem, né? Só que perdeu seus jogos. Né? Não significa que o Leverkusen perdeu essas últimas 5 partidas, que o Leverkusen jogou mal em todas. Vi algumas partidas interessantes por parte do União Berlim. É um jogo difícil, é um jogo basicamente para leitura, mas eu não acredito que a gente vai encontrar esse back a 1,31 aqui do Leverkusen. Esse back a 1,31 a gente tem que ter uma pressão gigantesca da equipe mandante. A gente deve ter o Leverkusen tendo a posse de bola, mas aí tem que ver como que esse União Berlim vai se postar em campo. Não gosto dessa odd do Leverkusen de 1,31, então também não vou listar aqui esse Leverkusen na nossa lista. Vou preferir pular e ver basicamente como vai acontecer o jogo. Se o União Berlim marcar o seu primeiro gol, pode ficar interessante buscar a remontada do Leverkusen, principalmente porque a equipe do União Berlim tem um estilo de jogo que quando abre o placar costuma basicamente abdicar de seus jogos, né? Costuma jogar muito de forma lenta, recua bastante suas linhas e ceder campo para o Leverkusen pode ser muito perigoso, mas aqui nesse mercado de 1,31 vou preferir pular. Não gosto desse mercado, não acredito que o Leverkusen vai nos dar esse padrão de 1,31, então eu vou pular aqui para o próximo jogo, que é o Werder Bremen contra a equipe do Frankfurt. Um mercado também extremamente parelho. Duas equipes. O Werder Bremen é tecnicamente inferior à equipe do Frankfurt, né? O Frankfurt que ainda vem jogando abaixo das expectativas nessa temporada. A gente tem um favoritismo, né? Do maior de 2,4 para o Frankfurt. É um jogo difícil, é mais um jogo aqui para a gente ver a leitura de jogo. Se a gente for analisar os últimos jogos da equipe do Frankfurt jogando como visitante, conseguiu até 2 vitórias, né? Venceu a equipe do Hoffenheim, que é uma boa equipe, venceu a equipe do União Berlim, que vem jogando de mal a pior aqui nessa temporada. Mas é um jogo também difícil, né? Um jogo completamente para leitura, a gente tem que ver como ambas as equipes vão se postar em campo. Pode ser um jogo interessante, tanto para trabalhar o Lei a equipe do Frankfurt, como para trabalhar o Lei a equipe do Bremen. A gente deve ter, nos primeiros minutos de jogo, o Bremen tentando exercer aquela pressão inicial da equipe mandante, tendo mais a posse de bola, criando mais volume ofensivo, mas aí a gente tem que ver, depois desses 10 minutos, como que a partida vai se tocar. É um jogo que abre janela tanto para trabalhar a lei de um lado quanto a lei do outro, mas aqui eu não vou com viés nenhum pré-live aqui para essa partida. Não acredito que a gente vai ter um back fácil aqui, né? Ou um lay tranquilo de ambos os lados. É basicamente um jogo para leitura.
também vou estar pulando essa partida do Bremen contra o Frankfurt. E o nosso último jogo é a equipe do RB, que vai receber a equipe do Freiburg. A equipe do RB pecou muito, né, no último jogo, onde perdeu para a equipe do Mais. Só que aqui a gente tem uma diferença técnica grande, né? A equipe do RB, ela tem um elenco mais qualificado. A equipe do Freiburg é uma equipe ainda que está jogando abaixo das expectativas. E aqui a gente tem um mercado no modo de 1,47. Eu gosto muito dessa equipe do RB jogando, né? Uma equipe que consegue controlar muito bem seus adversários. A gente tem um mercado baixo, um mercado numa odd aqui de 1,47 para o lado do RB. É um back também que ele é muito criterioso, né, de como vai estar a postura das equipes em campo. Mas aqui já é um back que eu gosto de ir com viés para esse jogo, de buscar esse back. Tomara que esse gol saia ali para o final do primeiro tempo, né, para a gente ter uma certa correção dessa odd do RB antes da gente conseguir pegar esse gol da equipe do RB. Vou listar aqui esse RB, vou para essa partida com esse viés de buscar esse back no modo de 1,47, mas temos que tomar cuidado aí para ver como a equipe do Freiburg vai estar contra-atacando na partida. Não tende a ser um jogo tão fácil assim. Um back numa odd de 1,47, ele precisa, né, de uma pressão muito grande da equipe mandante. Provavelmente a gente deve ter esse RB controlando e exercendo uma grande pressão contra a equipe do Freiburg. Mas vamos ver como essas equipes vão se postar em campo. Mas eu vou para essa partida aqui com esse viés de buscar esse back no modo 1,47. E assim finalizamos mais um Café com Apostas. Lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange, e a Bolsa de Apostas é a melhor exchange para nós aqui brasileiros. Então, se você ainda não tem cadastro, aproveite, clique o link da descrição, faça o cadastro no Bolsa de Apostas para você também trabalhar o trade esportivo ao vivo. Espero ajudar demais vocês nesse final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.